lá, pronto. Gente, então, a partir da aula de hoje, nós vamos, na verdade, já começamos na aula passada, a ver um novo conteúdo, né? Lembram que eu mandei para vocês isso daqui no final da aula passada, e eu até mandei uma série de 4 vídeos para vocês assistirem, que seria a explicação desse conteúdo, para a gente já vir para cá com uma abordagem diferente, tá? Então, a gente já vai falar dessa questão conceitual. Eu queria só falar para vocês sobre o fórum, né? Hoje de manhã eu abri o último o fórum anterior, né? Aquele sobre ciência, dei uma lida nas contribuições de vocês e encerrei ele, tá? Então, assim, foi uma participação muito interessante de vocês também, né? Gostei do que eu li ali sobre a ciência, né? Vocês conseguiram entender que fazer ciência não é simplesmente estar num laboratório de jaleco e mexer tubo de ensaio. Fazer ciência a gente pode fazer a todo momento. Quando eu observo alguma coisa, eu consigo fazer anotações e perceber que tem alguma relação ali importante, tá? Então esse fórum ele acabou, tá? Vocês não precisam mais comentar nele. Tá? Ah, professora, eu não participei. Paciência, tá? Ele ficou disponível aí praticamente um mês para a gente falar um pouquinho sobre a ciência. Nesse mês agora, hoje especificamente, a gente vai começar um novo fórum, que eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? Esse novo fórum, ele vai trazer aqui uma historinha, tá? Na verdade, eu vou resumir para vocês, tá? Mas depois dá uma lida que é interessante, tá? É uma história que é contada por um físico, né? Ele é, digamos assim, um físico moderno, porque a maioria dos físicos que a gente estuda são físicos que viveram há 200, 300 anos atrás, e o Feynman, ele viveu há pouco tempo, ele morreu em 88, então tem 30 e poucos anos que ele morreu, é recente, próximo do que a gente tem. E ele contava uma historinha para os alunos dele que é até certo ponto interessante, tá? É mais ou menos um guarda de trânsito viu uma mulher dirigindo a alta velocidade e vai fazer a autuação nela sobre a questão da velocidade que ela estava. E daí a história se desenvolve de uma forma, né, que talvez ela, por conhecer pouco de física, começa a dar alguma argumentação, né, para não levar multa, mas que muitas vezes essa argumentação faz um pouco de sentido, né, com algumas questões aí que a gente encontra na física. Uma dessas é essa questão das equivalências da unidade. Então, por exemplo, tem um momento aqui que ele fala, você estava a 100 km por hora. Aí ela vai questionar, como que eu estava 100 por hora se eu dirigi só 7 minutos? Então, é uma historinha, assim, que vai retratar um pouco dessa questão das unidades de medida, de falar sobre a questão da velocidade média, que é algo que a gente vai estudar nessa semana. Então, assim, o que vocês vão fazer aqui, na verdade? Na verdade, vocês vão ler e vocês vão se colocar no papel do guarda aí, tá? Então você meio que vai ter que encarnar nesse guarda aí, vai ter que explicar para a mulher de uma forma mais geral, né? Por que que ela infringiu a velocidade, o que que ela cometeu. Então, tentar ir por um caminho que o guarda não conseguiu aqui, tá? Então, acaba sendo uma atividade legal, porque vocês vão ter que pensar nessa situação, explicando com física mesmo, mas de tentar ir de uma maneira diferente. Então acaba sendo bastante aberto isso daqui. Tá? Então essa é a participação do fórum deste mês, tá bom? Então vocês vão ter tempo aí, não precisam fazer com pressa, beleza? Deixa eu ver aqui se está tudo bem. Então essa é a atividade de fórum, lembrem, né?
essas atividades de fórum, essas questões que eu passo, elas tudo têm um valor também, tá? Então, não deixem de entregar, não deixem de fazer, porque, assim, é uma forma, essas questões, esse fórum, da gente ver a física fora dessas contas todas aí que vocês muitas vezes acham chato. Beleza? Pessoal, então agora, deixa eu vir aqui para a questão conceitual. A gente vai ver isso daqui, né? Eu tenho 31 respostas. Eu acho que quase todo mundo participou, né? E aí as respostas aqui já foram bem variadas, né? Na verdade, dá praticamente dá para a gente tirar que todas as respostas foram diferentes, tá? Então, assim, eu vou pegar aqui o problema e vir pro Paint, que é onde eu gosto de resolver as questões, tá? Então, por que isso aqui era uma questão conceitual? Ah, professor, tinha cálculo, não era tão conceitual assim. Na verdade, gente, eu costumo dizer que a física, praticamente 70% dos problemas passa pelo enunciado. Tá? Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: leiam sempre com calma. Tá? Leiam e tentem perceber o que o exercício está querendo mostrar para a gente. Então, física é matemática, português, ciência, praticamente envolve tudo. Tá bom? Então, assim, uma coisa que eu vou meio que cobrar de vocês na próxima lista que a gente tiver resolução é vocês começarem a fazer uma organização dos dados do problema. Até então, o que a gente viu nas últimas aulas era praticamente, já tinha enunciado, era você apresentar a conta que foi feita ali, tá? Que eram as transformações. Agora a gente começa a ter várias informações. E vai acontecer que de tanta informação que o exercício te passa, às vezes você não sabe o que fazer. Tá? Então, isso aqui é algo que eu vou exigir da próxima resolução. Vai ser algo que, se não tiver, eu vou falar, ó, na próxima vez tente fazer isso. Tá? Que é para vocês mesmos começarem a criar uma organização. O que é essa organização dos dados? Você coloca uma tabelinha, né? Tabelinha com os dados numéricos importantes do problema. Basicamente, eu faço assim, ó. Eu escrevo assim, dados, e embaixo eu vou listando, como se fosse uma tabelinha. Como se a gente fosse no mercado e eu vou ver o que eu estou precisando comprar. Arroz, feijão e tal. Beleza? Então, o que são esses dados? Geralmente informações numéricas ou características do problema. E vocês vão entender o que são essas características do problema. Tá? Porque muitas vezes tem texto também que o exercício te cobra. Vamos lá. Quando a gente faz a leitura, a gente vai prestar atenção em alguns pontos. Então, por exemplo, uma pessoa realiza um percurso de 2 quilômetros. Será que essa informação de 2 quilômetros dela é relevante para o que a gente quer calcular? A gente continua. Sua casa ao parque em 20 minutos. Então, também está te falando o trajeto e o tempo. Aí eu estou perguntando aqui, qual a velocidade média que essa pessoa executa? Então, aí eu vou pensar, o que eu tenho que calcular, o que eu tinha. Tá? Então, sempre que a gente pegar informações numéricas, a gente vai tentando listar como algo relevante. Então, eu vou colocar aqui, ó, percurso, 2 quilômetros. Tempo, 20 minutos. Aí, ele pediu para a gente calcular velocidade média. Então, vou deixar ela aqui como interrogação. Se imediatamente a pessoa chegar ao parque e retornar, qual terá sido o seu deslocamento?
Então, vou pôr aqui, ó, deslocamento também vai ser uma interrogação. E qual a distância percorrida por ela entre ir e voltar do parque? Distância. Voltar. Então, assim, claro, pessoal, a organização dos dados, vocês vão, com o tempo, vocês vão pegando uma maneira de fazer isso de forma mais simples, mais organizada, tá? Então, estou mostrando ao pé da letra. Com o tempo, vocês melhoram isso fatalmente. Agora, beleza. Uma vez que eu listei esses dados do problema, eu vou resolver com base nos meus conhecimentos. Aí você fala, ih, professor, então não vou resolver, porque eu não tenho conhecimento, certo? Errado, aí que você se engana, tá? Vamos fazer o item A. O item A pedia velocidade média, tá? Embora a gente ainda não tenha falado, e eu pedi primeiro para vocês responderem isso, para depois ir para o PowerPoint, né, para a aula, a gente meio que na nossa cabeça sabe que a velocidade é meio que dado pela distância dividido pelo tempo. Eu falo de velocidade média. Estou medindo para onde que eu andei, em quanto tempo eu levei. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos que percorrer 2 km em 20 minutos, certo? Então, é correto da gente pensar que, nesse caso, a gente vai ter que pegar 2 km e dividir por 20 minutos. Concorda? Se a gente olhar aqui as resoluções, algumas pessoas fizeram desse jeito. Algumas pessoas fizeram desse jeito. Agora, o que a gente tem que reparar é numa questão importante que eu estou batendo na tecla com vocês, né? Que em problemas as unidades devem ser colocadas no sistema internacional. Ô, professor, mas você não falou nada no problema. Justamente, tá, pessoal? Sempre que não for pedida nenhuma unidade específica, por exemplo, se eu pedisse a velocidade para vocês em quilômetro por hora, aí tudo bem, você deixava em quilômetro por hora. Mas eu não coloquei. Então a gente vai estabelecer que sempre que não tiver nenhuma especificação, o padrão tem que ser o sistema internacional, tá? E qual que é o sistema internacional para velocidade? Metro por segundo, tá? Ô, professor, sacanagem. Gente, a ideia dessas questões conceituais é justamente a gente trabalhar uma coisa para essa aula, tá? Então, assim, aqui, durante os dados do problema, aí voltando um passo para trás, que são a organização dos dados, uma coisa que vocês podem começar a fazer nessa organização é já fazer a transformação das unidades, tá? E aí vocês vão sacar a ideia do que essa transformação aqui, eu não preciso fazer muita conta. 2 quilômetros, você sabe que são 2.000 metros. Tá? Não precisa fazer uma continha só para isso. Eu não vou achar que você usou um conversor online e tal por causa disso. Porque essa é uma transformação óbvia. A gente conhece transformação quilômetro para metro. Agora, essa daqui já é mais chata, né? Ó, eu vou ter que passar minuto para segundo. Né? Aí tudo bem, aqui vou ter que pensar que 1 minuto são 60 segundos, então 20 minutos vão ser x. Deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho. Essa daqui a gente já vai ter que fazer conta, né? Se eu fizer essa conta aqui, eu vou fazer 1 minuto são 60 segundos, certo? Então 20 minutos são x. Então x é igual a
1.200 segundos, certo? Vou conferir aqui na calculadora. 60 vezes 20. 1.200 segundos. Tá? Então, essa já não é uma transformação tão óbvia, né? Mas, claro, se você visualizou já na tua cabeça que você vai multiplicar por 60, aqui também você poderia ter posto direto, beleza? Portanto, que a gente fica com... A gente vai ficar com 2.000 dividido por 1.200. 2.000 dividido por 1.200 é a mesma coisa que 20 dividido por 12, né? 2.000 dividido por 1.200 é a mesma coisa que 20 dividido por 12, que vai dar 1,666666666. 1,66666 metros por segundo. Tá? Esse resultado aqui, como ele é uma dízima, né? O número se repete, a gente pode cancelar todo mundo ali e arredondar aqui para 1,67. Tá bom? Então, quem respondeu 1,6 e tal, acertou. Então, alguns perceberam que tinham que transformar para o sistema internacional. Tá? E muitas vezes isso não vai ficar explícito. Ó, transforme. Eu não vou falar isso para vocês. Tá? É uma vivência que vocês vão ter que ter com o tempo. Beleza? Por enquanto, gente, dê um sinal de vida aí. Só para eu saber se está tudo bem. Se ninguém... Sim, professor. Tá tudo bem. Sim, professor. Beleza. Então é só para saber, para ver se vocês estão aí. Se não voltar a dormir. Tá? Então, ó, vou pôr uma divisão aqui para a gente continuar. Depois eu mando isso aqui no chat para vocês. O item B, vamos lá, o item B, ele pedia, assim, se imediatamente você chegar no parque. Então, você chegou no parque, deu meia volta e voltou. Tá? Então, se imediatamente você chegar ao parque e voltar, qual terá sido o seu deslocamento? Tá? E aí a gente começa a ter os entendimentos assim. Tá? Porque na física, o que é o deslocamento? É o que a gente chama a variação entre a última posição e a primeira. A física, né, ela é baseada da seguinte forma. Toda vez que eu me movo, toda vez que eu saio do lugar, eu vou meio que imaginar que é um jogo de tabuleiro. Vocês já devem ter jogado, jogo da vida, por exemplo. Você sorteia ali o dado, você tirou 5 no dado, você vai dar 5 casinhas. Tá? Então, quando a gente trabalha com movimento, pessoal, na física é assim. Cada casinha que você ocupou é chamada de posição. Beleza? Então, posição aqui, ó. Primeira posição é o cara lá, casa da pessoa. Beleza? A última posição é o parque. Tudo que aconteceu ali no meio, se o cara passou na padaria, se ele foi tomar água, isso não importa. Tá? Agora, o que vai acontecer? Num segundo momento. Tá? No momento, a primeira posição é o parque. A hora que ele, assim, ó, imediatamente a hora que ele chegou, terminou a primeira situação. Ah, professor, mas você mal deu a volta. Para analisar as coisas na física, a gente sempre vai tomar uma referência. Tá? Então a gente sempre vai quebrar a situação no meio. Tipo assim,
foi da casa para o parque, então onde ele queria ter chegado é no parque. Então tá bom, a situação inicial terminou aí. Agora a segunda situação é ele vir do parque, então é a primeira posição, e a última posição é a casa dele. Deixa eu colocar aqui também, que tem um primeiro momento. Aí a gente vai chegar, a gente vai bugar a física agora. Por conta do seguinte, tá? O que é o deslocamento? É a variação entre a última posição e a primeira. Ok. Da situação global. Tá? Se eu falasse dele ir só até o parque, é uma coisa. Mas como ele está vindo do parque para casa, o deslocamento dele, deslocamento total, é 0. Nossa, professor, como? Como assim? Não entendi. É o seguinte, tá? Aí a gente já vai conseguir diferenciar no exercício C o que é deslocamento e o que é distância. Tá? Em 99% dos casos, o deslocamento e a distância são a mesma coisa. Mas existe 1%, aquele 1% é vagabundo, né, que vai fazer a gente chegar nesse problema logístico. Tá? Porque se eu tiver um trajeto aqui, ó, vou tentar fazer aqui, ó, um trajeto. Aí aqui eu vou colocar a casa. E aqui eu vou colocar o parque. Tá? Então eu saí daqui, vim para cá. Certo? Depois eu voltei para cá. Se uma pessoa olhou somente as posições finais, olhou somente a posição inicial e a posição final, o que vai perceber? Vai perceber que a setinha está no mesmo ponto. Então, o deslocamento é 0. Só que o deslocamento é 0 porque a posição final... vamos escrever isso daqui. A posição final coincide com a posição inicial. Porém, gente, ó, só para vocês não confundirem, eu não posso dizer que eu não andei nada. Tá? O deslocamento ele está pegando só a posição. Em termos de distância, quantidade de metros que eu andei não é 0. Tá? Então, a gente pode vir para o item C, onde ele fala assim, ó, qual a distância total percorrida. E aí eu vou fazer para vocês essa mesma ideia aqui da setinha andando para vocês perceberem, tá? Porque é o seguinte, essa distância aqui, ó, ela é de 2 metros, da minha casa para o parque, tá? Então, ó, se eu sair da minha casa e vim para o parque, eu andei 2 quilômetros. Se eu voltei, eu andei mais 2 quilômetros. Então, a gente põe assim, ó, da casa para o parque, 2 quilômetros. Do parque para casa, 2 quilômetros. Então, no total, andamos 4 quilômetros. Então, qual que é a diferença entre distância e deslocamento? A questão ali, a diferença é que uma eu vou considerar como sendo marcações. Tipo assim, ó, a minha marca inicial é minha casa. Tá? Então, eu saí da marca inicial e voltei para ela. A minha variação de marcações zerou. Mas a distância que eu andei não foi 0, porque eu andei 4 quilômetros. Não sei se vocês conseguiram pegar essa diferença, tá? Tudo bem, depois, como está gravado, vocês pedem para ela acompanhar essa parte. Tá bom, gente? Então, assim,
essa questão esse problema entra na questão conceitual por conta disso. Muitas vezes a gente pega deslocamento de distância e faz a mesma coisa, tá? Porque geralmente, dificilmente, tá? A gente vai ter uma situação, pelo menos na física, onde a gente vai considerar que eu saí daquela posição e no final voltei para ela mesma, senão não faz sentido a gente estudar a física. Mas nessa proposta em especial, eu quis trazer a ideia para vocês saberem diferenciar, tá? Porque deslocamento a gente vai pegar posições. É que nem a história do João e Maria. Foram lá para a casa da bruxa, foram jogando pão, tá? Então, se ele jogar o pão no mesmo lugar e depois ele vai jogando pão até a casa da bruxa. E aí ele vai da casa da bruxa para casa recolhendo pão. Quantos fagulhinhos de pão ele jogou? Ele jogou um monte, mas ele recolheu todos. Tá? Então é mais ou menos nessa ideia aí, tá? Que eu quis trazer para vocês. Tudo bem? A Beatriz entendeu, ó. E os demais? Deixa eu tomar um gole de água aqui, ó. Então, assim, só para resumir essa história. Essa imagem aqui que eu coloquei, ela ilustra bem isso daqui. Tá? Deixa eu copiar ela para o Paint, fica melhor para ver. Então é o seguinte, ó. Se eu tenho a posição inicial, minha casa aqui, e tenho a posição final, que é o parque aqui, ó. Não importa o trajeto que eu fiz, a distância é o trajeto todo que eu fiz. Tá? O deslocamento é a variação entre um ponto e outro. Tá? O que aconteceu ali é que a posição inicial e a final coincidiram, porque eu estabeleci como ponto de retorno a minha casa. Tá? Mas na maioria das vezes a gente vai ter isso daqui. Tá? Que assim, não importa quanto eu vou andar, a gente vai fazer a linha reta entre o ponto que eu parti e o ponto que eu cheguei. Tá? Então, a gente chama o deslocamento de delta, que é a variação, vou pôr aqui entre parênteses, variação dos espaços. Tá? Imagina que você está jogando um jogo de tabuleiro. Então, sorteou ali o dado, você está andando espaços. A diferença entre o primeiro espaço que você estava e o espaço que você chegou, a gente chama de delta S. Tá? A gente lê assim, ó, delta S, que é a própria variação das posições. Como é que eu faço esse cálculo? Eu pego, a gente chama de espaço final, menos o espaço inicial. Tá? Isso aí vai estar tudo em metro, você faz uma variação. Tá? Aí a gente consegue definir melhor o conceito da velocidade média, tá, pessoal? Que é um negócio que a gente vai usar muito agora nesse começo, que é a variação dos espaços, a variação das minhas posições dividido pelo tempo, tá? Nesse problema aqui, ó, que eu estava falando com vocês, percebam, tá, que no item A eu perguntei a velocidade média da casa ao parque. Se eu te perguntasse a velocidade média de todo o trajeto, o que você responderia para mim? Se eu perguntasse qual foi a velocidade média no trajeto todo, o que vocês responderiam?
Arrisquem, podem arriscar, não vou. Aí, para fazer esse cálculo, teria que usar deslocamento, não é? Ou Uhum, deslocamento é zero, não é? isso. Então, como que faz, professor? Se é zero, aí complica. Então, aí que eu quero mostrar um detalhe que, assim, a ideia da velocidade média, assim, vamos supor, vida normal, a gente sai de casa para a escola, depois da escola para casa. Se a gente for calcular a nossa velocidade média do trajeto todo, ela sempre vai dar zero. Então, o que eu preciso fazer? Estabelecer uma referência até onde eu quero essa velocidade média. O seu raciocínio aí não está errado, tá? Se a gente fosse levar em termos de deslocamento, realmente aqui, ó, se eu pedisse do trajeto todo, a velocidade média dele é zero. Mas está sendo zero simplesmente por conta do quê? Simplesmente por conta das posições estarem coincidindo. Então, para não acontecer esse bug, né, para a gente não bugar a física, o que a gente faz? A gente estabelece o que eu chamo de trechos. Então, o que são trechos? Por exemplo, da casa ao parque. Então, esse aqui seria o trecho A. Trecho A, trecho 1. E depois eu poderia calcular uma velocidade do parque para casa. O trecho B. Tá? Então, muitas vezes, a gente vai tomar o que a gente chama de referencial, que é justamente eu definir, eu vou fazer desse ponto até esse. Porque se eu fizer do negócio todo, vai zerar. Tá? Então, isso aqui é só um detalhe para vocês perceberem que quando a gente usa essas fórmulas, né, o que eu estou querendo mostrar, gente, é assim, física tem muita fórmula, como vocês devem saber. Mas você não pode fazer da fórmula uma regra. Tá? Isso é extremamente errado. Para a gente ver essa ideia, eu tenho aqui um joguinho, tá? Depois eu posso mandar para vocês, eu queria que vocês jogassem comigo, tá? Porque é assim, deixa eu ver se é esse aqui, tá? Mas é que mostra essa ideia de deslocamento, acho que não, peraí, acho que não é esse aqui não, peraí. Acho que é esse aqui, peraí. Também não é esse. Será que é esse aqui? É esse aqui, ó. Qual que é a brincadeira? Olha o fantasminha. Ó. O fantasminha sai de uma posição e vai até outra e pode ir até outra. Tá? Então, eu vou fazer essa primeira só para vocês entenderem. Tá? Esse joguinho aqui, ele está pedindo para a gente calcular alguma coisa aqui nessa situação. Então, tem o fantasminha. Percebam o que, gente? Vamos aproveitar esse daqui para fazer algumas considerações. O fantasminha, ó, ele saiu aqui, ó. O que é o zero dele? Que a gente vai usar aqui na física, ó. A gente sempre vai chamar de zero. Ah, deixa eu aumentar isso aqui. A gente sempre vai chamar de zero a posição da onde o movimento começou. Tá? Então, ó, zero é a posição da onde ele saiu. Tá? Mas o que a gente percebe? Que o fantasminha, então, estava no ponto 4 aqui, certo? Beleza? E aí, o que ele fez? Ó? Ele foi até o 8 aqui. Certo? Então, Sim. esse 1 aqui foi, digamos assim, a posição, sei lá, vamos por assim, a segunda posição que ele ocupou nesse tempo. Olha o que o simulador fala pra gente, ó. Da posição 0, desculpa, a posição 1 dele, saiu da posição 0 para a posição 1. Ele levou 5 segundos para fazer esse movimento aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu tirar um print disso daqui.
Isso eu vou mandar para vocês também. Tá? Isso, Ana. Na verdade, assim, muitas vezes, aquilo que eu falei, o exercício, ele vai estar especificando meio que no texto. Ele vai falar, mas não vai falar ao mesmo tempo. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer em resolver exercício de física é essa análise, tá? De tipo, eu posso dividir no trecho 1 e no trecho 2? Vocês vão ter que, com o tempo, vocês vão pegar essa ideia de dividir o problema em duas partes. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Se eu for tentar analisar a situação direto, por exemplo, se eu for considerar o bonequinho aqui da posição 0 para a posição 2, a gente vai ter uma análise totalmente diferente aqui. Tá? Então é ideal que a gente separe, por exemplo, os trechos, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Se vocês vão me ajudar, se a gente tivesse que calcular aqui, a velocidade média para o trecho 1, como é que vocês fariam? Me falem aí, o que eu teria que fazer, gente? O que é o trecho 1? Primeira pergunta, o que é o trecho 1? Vamos lá. Vamos lá. Ponto 4 até o ponto 8. Isso, Então, perceberam que o boneco ele foi do 0 para o 1, do 1 para o 2? Então, o trecho total é até o 2. Mas a gente está separando em partes. Então, a primeira parte vamos por assim, da posição 0 para 1. Como alguém bem falou aí. Então, vamos pensar assim, qual que é o deslocamento nessa situação? Quanto ele andou de uma posição para outra? Gente, não tenham vergonha, tá? Podem... Alguém falou, mas cortou. Pode falar, não tenha vergonha. Isso, tá? Vejam só. O deslocamento dele aqui é o S1 menos S0. Concordam? Por que S? Porque a gente estabelece do inglês space. Então, S1 menos S0. Então, é 8 menos 4. Tá? O que dá um deslocamento de 4 metros. A variação do tempo dele, o exercício, o simulador passou para a gente aqui, que são 5 segundos. Tá? Então, se a gente vai calcular a velocidade média, a gente tem que fazer deslocamento sobre tempo. Então, isso aqui dá para a gente uma conta assim, 4 dividido por 5. Tá? 4 dividido por 5 vai dar um número decimal, vai dar 0,8. Tá? Então, aqui eu teria uma velocidade média de 0,8 metros por segundo. Essa velocidade indica para a gente o seguinte: a cada segundo ele andou 0,8 metros. Tá? Pessoal, ficou claro essa ideia aqui? O que a gente fez? Sim, ficou, professor. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é esse detalhe. A gente não pode se apegar tanto à fórmula. Claro, a fórmula ajuda a gente a entender o que tem que ser feito. Mas essa questão aqui, de analisar os trechos, acaba fazendo com que a gente tome a decisão correta. Então, no exercício de física, provavelmente eu perguntaria para vocês, qual que é a velocidade no trecho 1? Tá? Ou então, qual a velocidade no trecho 2? Tá? Seguinte, agora vamos fazer da mesma forma aqui, né?
Então, tudo bem, a gente calculou a velocidade do trecho 0 para o trecho 1, né? Ou melhor, da posição 0 para a posição 1. E agora, se a gente fosse fazer a velocidade média, deixa eu limpar algumas coisas da tela aqui para não ficar tão poluído, tá? Se a gente fosse calcular, aqui, ó, qual que seria a velocidade média para o trecho 2? Ou seja, né, da posição 1 à posição 2. Vamos lá. O que vocês teriam a me dizer? Assim, gente, o que eu estou querendo mostrar para vocês sempre que a gente tem que resolver um problema físico, não adianta a gente só querer aplicar fórmula, a gente tem que se fazer a todo tempo perguntas, tá? Então, uma dessas perguntas eu quero calcular a velocidade. O que é importante para calcular a velocidade? O que eu preciso saber para calcular a velocidade aqui? O deslocamento? Saber o deslocamento. Isso, gente, isso mesmo, muito bom. Tá? Então, assim, eu vou pensar, o que eu tenho que calcular? É velocidade. Aí eu sei na minha cabeça que a velocidade é a relação de quanto eu andei pelo tempo. Então, um dos requisitos é calcular o deslocamento. Tá? E calcular o deslocamento é a posição, digamos assim, que eu cheguei, né, que é a posição 2, menos a posição que eu saí, que é o S1. Beleza? Então aqui, se a gente for fazer, ó, o que vai gerar? Eu tenho a posição de menos 4, eu vou ter que subtrair a posição de 8. E aqui no total eu vou ficar com menos 12 metros. Aí já começou por negativo, já deu um nó aqui na cabeça. Tá? Mas na realidade é o seguinte. Aí eu vou tentar explicar isso de outra forma. Usando a setinha aqui de novo. Ó. Pensando que eu estou aqui ó, na posição 8. E eu estou indo para a esquerda, ó, eu vou ter que voltar 8 casas para chegar no 0, concordam? Eu vou ter que voltar mais 1, 2, 3 casas. Calma aí que eu fiz errado aqui, calma aí. Que não é menos 4, né? Que é menos 3. Deixa eu apagar tudo. Então, ó, por que dá negativo ali? Porque quando a gente faz a variação, a última posição que eu estou é menos 3. Menos a inicial, que é 8, eu vou ficar com uma variação de menos 11. O que significa o deslocamento, afinal de contas? Significa quantas casas eu tive que andar para chegar naquele lugar. Então, ó, saindo do 8, eu tenho que voltar, ou seja, negativo 8 para chegar no 0. E negativo mais 3 para chegar no menos 3. Tá? Então, afinal de contas, eu tive que voltar, a gente vai entender isso aqui, ó, voltar 11 casas. Tá? Por isso que dá negativo. Como o tempo aqui, ó, pelo probleminha ali é de 3 segundos, a gente vai fazer a velocidade média igual a deslocamento sobre tempo, né? Vai dar menos 11 sobre 3. Então, aqui eu tenho menos 11 sobre 3. Peraí, que deu tudo errado. 11 sobre 3. Sobre 3. Então, isso dá menos 3,67 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo,
a cada segundo, eu volto 3,67 metros. Essa leitura que eu faço nesse tipo de problema. Tá? Então, assim, pode ter velocidade negativa? O nosso velocímetro do carro nunca vai marcar uma velocidade negativa. Então, vou interpretar que quando minha velocidade está negativa, eu estou voltando casas. Ou estou fazendo o que a gente chama de movimento retrógrado. Tá? Que seria um movimento para trás, digamos assim. Tá? Deixa eu ver se vocês estão bem. E aí, gente? Isso, Ana. Assim, ó. No caso aqui, ó, deu uma dízima 3,666666. Como esse número aqui ele é maior do que 5, ó. Tipo assim, né? Na verdade é aqui, ó. Como 6 é maior do que 5, a gente joga aqui um a mais, joga 67. Se esse número fosse 4, por exemplo, ou 5 mesmo, a gente podia deixar 366, né? E nem mexer nisso daqui. Tá? Se fosse 5, por exemplo, 366555555, eu já poderia deixar 367. Se for abaixo de 5, eu posso deixar 66 mesmo. Tá uma questão de arredondamento. Mas minha pergunta principal, gente, é essa. Vocês conseguiram entender isso daqui? Sim. Sim. Tá. Então, beleza. Eu vou mandar isso daqui. São as anotações da aula. E eu vou mandar esse link aqui para vocês brincarem, tá? Se quiserem. Porque aqui ele vai fazer várias perguntas. Ó. Por exemplo, qual que é a turning position do objeto? Ou seja, em que posição o objeto mudou de sentido? Então aqui a resposta seria 8. Por quê? Foi quando ele passou a fazer o movimento contrário. Ó. Acertamos. Aí eu pergunto para vocês, ó. Qual foi a velocidade média da segunda parte da viagem? E aí? Letra D. Aí, ó, vocês calcularam isso, né? Olha lá, acertaram. Ó. Qual foi a posição inicial do objeto? Vamos lá, vamos respondendo. Qual foi a posição inicial? Eu já mandei. 4. Isso, tá? Qual foi a velocidade média da primeira parte da jornada? B, 0,60. Aí, vocês são muito físicos, gente. Aí, ó. Viu só? Que legal. Depois vocês jogam lá, tá? Toda vez que vocês entrarem, ele vai fazendo jogadas diferentes. A gente deu muita sorte que foi... Olha, foi excelente essa jogadinha que o bonequinho fez aqui. Excelente, eu gostei muito. Não sei se vocês entenderam. Eu tenho a impressão que foi uma explicação boa. Tá? Foi sim, professor. A gente entendeu. Então, beleza. Gente, é isso. Tá? Deixa eu só fazer aqui a chamada. Vocês estão sabendo aí, devem ter avisado vocês, vai ter os feriados aí, eu não sei o que vai acontecer, mas a semana que vem, sendo feriado, a gente não se encontra, tá? Então, a gente vai ficar aí um tempão sem se ver agora. Ô, professor, nesse exercício que eu vi que você postou já sobre esse assunto, depois, quando passar esse feriado, você vai abrir uma aula também para tirar dúvidas? Vou sim. Na verdade, eu ia até marcar já uma entrega dessa lista. Por que eu não marquei? Porque, assim, né? Eu não sei até quando vão os feriados, se é que vão ter, porque ontem tinham falado que não tinha, depois falaram que iam ter, está muito duvidoso. Então, eu vou deixar essa lista em aberto, vocês vão fazendo, claro, porque uma hora ou outra vocês vão ter que me entregar. Só que assim, a nossa primeira aula depois dos feriados, a gente vai fazer uma aula para dúvida,
tá? Então, o que eu peço a vocês? Que tentem fazer, claro, né? E vão anotando as dificuldades, as dúvidas. Mas não precisa esperar também acabar esses feriados. Vocês podem vir a qualquer momento no meu chat particular, mandar mensagem, falar, professor, não entendi essa questão, pode me explicar? Que eu vou, dentro da minha disponibilidade, né? Eu vendo a mensagem, eu vou procurar responder vocês. Tá? Então, assim, podem tentar, inclusive a lista está aqui, ó. São bastante exercícios, mas gostaria muito que vocês tentassem tirar as dúvidas, que vai existir uma aula em algum momento, seria a semana que vem, mas a semana que vem aparentemente não teremos, né, por conta dos feriados. Então fica para outra, tá? Para a gente tirar a dúvida. Mas vão fazendo, porque essa lista terá que ser em algum momento postada por vocês da mesma forma que a outra foi ali. Beleza? Então, gente, estou parando aqui de gravar.